Oi, pessoal. Vamos ler agora na Biblioteca de Apolodoro a história de Heracles. Heracles, como é que ele foi gerado? Alquimena, esposa de Anfitrião. Zeus se apaixonou por Alquimena e tomou a forma de Anfitrião. E apareceu assim para Alquimena. Eles se deitaram, né? Alquimena aceitou se deitar com ele. Claro, o marido dela, né? E aí ela engravidou do Heracles. Mais tarde naquele dia, Alquimena se encontrou com seu marido, com o verdadeiro anfitrião. E se deitou com ele. Novamente, ou pela primeira vez naquele dia. E aí ela ficou grávida de Íficles, que será o irmão de Heracles. Quando estava para parir Heracles, Alquimena encontrou dificuldade, porque era sempre enciumada de Zeus, né? Com razão. Sabia que aquele filho, que o Heracles, seria muito poderoso. Então ela perseguiu Alquimena. E ela fez com que o parto de Heracles, né? O nascimento de Heracles fosse atrasado. Para que o nascimento do primo dele, Euristeu, fosse adiantado e nascesse antes de Heracles. Euristeu nasceu antes de Heracles e depois que cresceu, se tornou rei de Tirinto. Quando era bebê, passou a vida do Heracles perseguindo. Quando o Heracles era bebê, ela mandou pro berço dele 2 cobras. Mas o garoto já mostrava que não era qualquer um. Ele pegou ambas as cobras, cada um com uma mão, e as esganou, não sendo picado por elas. Seguindo o Apolodoro, né, Heracles se casará com Mégara, terá alguns filhos, né? Mas pela ação de Hera, ele vai ficar louco, vai matar seus próprios filhos e os filhos do seu irmão. Aí ele vai ser exilado, o oráculo vai mandar ele para se purificar, vai mandá-lo se exilar em Tirinto, passar 12 anos lá, sob as ordens do rei Euristeu, né? O rei que tomou o poder no lugar dele. Heracles então vai ficar 12 anos servindo ao rei Euristeu, para se purificar do que fez. O interessante é que nos 12 trabalhos de Heracles do Monteiro Lobato, a Emília sempre pergunta: por que você serve? Por que você cumpre as ordens desse rei tão perverso? A Emília pergunta. E o Heracles nunca responde, né?
não podia aparecer ali naquele tipo de livro, né? O motivo. E durante esses 12 anos, Heracles vai fazer, segundo ele vai fazer os trabalhos dele, os famosos trabalhos dele. Esses trabalhos do Heracles vão ser como uma purificação, né? Vão transformá-lo depois disso, ele vai ter outros grandes feitos, né? Ele ajudou os deuses olímpicos contra os gigantes, numa ocasião. Ele salvou Prometeu do acorrentamento. Ele participou da aventura dos Argonautas com o Jasão, né? Na morte dele, ele vai ter um bom destino, né? Vai habitar o Olimpo. Ele vai ser imortalizado. O nome, os trabalhos dele vão ser considerados provas, né? Condizentes com o nome dele, Heracles. Glória de Hera. Então, por alto, essa é a história do Heracles, né? A respeito do... Não, tem um detalhe, é que no livro As Traquínias, de Eurípides, na tragédia, o acesso de loucura de Heracles não vai ser antes de fazer os dois trabalhos. Portanto, não vai ser o motivo, né, pelo qual ele terá que fazer os dois trabalhos. A loucura de Heracles será depois de fazer os 12 trabalhos, tá? A gente vai ler também as traquínias do Eurípides, né? Tem aqui nos hinos homéricos, tem um hino em honra a Heracles, que é curtinho, que é assim, ó. A Heracles, filho de Zeus, vou cantar ao maior e melhor, dentre os que vivem sobre a terra, nascido em Tebas de belos coros, de Alcmena, unida ao Cronida de escuras nuvens. A ele que antes por terras e mares indescritíveis vagueou, amando do Senhor Euristeu. Realizou com sua força muitas façanhas extraordinárias. E agora habita alegre uma bela morada, o nevoso Olimpo. Por isso que ele fala que ele vive sobre a terra. Ele não está sob a terra, na morada de Hades. Não, ele está sobre a terra, especificamente no Olimpo. E agora habita alegre uma bela morada, o nevoso Olimpo. E tem por esposa Hebe de belos tornozelos. Salve, meu Senhor, filho de Zeus, dá-me excelência e prosperidade. Tem esse livro aqui, que saiu esse ano, Os Trabalhos de Hércules, Perspectiva Brasileira, em que fala um pouco de cada trabalho, né, particularmente,
A respeito do primeiro trabalho dele, né, que a gente vai ler hoje também, a morte do leão de Nemeia, um leão que arrasava a região de Nemeia. Os primeiros trabalhos de Heracles são feitos na região da Argólida, que fica no norte, como eu disse, do Peloponeso. Aqui, ó, o Peloponeso, tá? Aqui no detalhe, aqui no canto, ó, aqui nesse rabicho aqui, é a Argólida. E aqui no detalhe, a Argólida. A Argólida é composta de Micenas, Argos e Tirinto. Os primeiros trabalhos do Heracles serão feitos lá. O Heracles, quando ia em busca do leão de Nemeia, o Euristeu mandou que ele matasse o leão. Heracles encontrou um pastor chamado Molorco, que estava arrasado porque perdeu tudo que tinha. Teve seu filho morto, né? E ao encontrar Heracles, ele, por sinal de hospitalidade, né, o dever para os gregos, ele ofereceu sacrificar uma cabra dele para dar de comer, para oferecer ao visitante, né? Heracles falou o seguinte: não mate a cabra. Eu vim matar esse leão que está destruindo tudo. Não mate a cabra. Depois de um mês, eu vou voltar. Aí você sacrifique a cabra em honra a Zeus. Então, aí isso mostra como ali naquela região, região de Cleones, se tornou um local de culto a Zeus, né? E foi instituído os Jogos de Nemeia. Depois que o Heracles mata o leão, ele passa a usar a pele do animal, né, como uma armadura. O leão era não era um leão qualquer, né? Era um monstro de ascendência divina, né? Ele era filho de Ecdna e de Tífon, simplesmente isso. E havia sido cuidado por ela. Tem várias imagens do Heracles, né? Tem essa aqui, essa estátua do século II depois de Cristo, do Heracles criança, pequena, usando a pele de leão. Esse livro aqui está cheio de imagens, né? A pele de leão se torna um dos principais sinais do Heracles, junto com a clava. Apesar de que no século XIV e XV depois de Cristo, tem representações do Heracles como um guerreiro medieval, em que eles atualizaram a clava, agora usando uma massa, né? Tem essa imagem aqui, ó, dele combatendo um leão, ó, como um guerreiro medieval. Tem, eu estou mostrando algumas representações, né, do herói. Shakespeare fala do leão de Nemeia em algumas de suas peças. Tem o pintor Rubens
Tem essa aqui, ó, uma imagem muito conhecida, olha. O Heracles, ele tem, o Heracles com a pele de leão, ele tem essa ambiguidade, porque ele é um bruto, mas ao mesmo tempo ele tem algo de civilização, ele é aquele que leva a civilização, porque ele, com a sua brutalidade, ele interrompe a ação dos outros brutos, a ação destruidora. Ele tem essa ambiguidade, o Heracles. Ele é um herói que ele é bruto e ele traz civilidade. Tem identificação de Heracles também em figuras políticas, né? E religiosas. O Martinho Lutero foi chamado de Hércules germânico. Mussolini foi chamado de Novo Hércules. Obama também chegou a ser identificado com Heracles. O Putin também. Tá? Vamos ler o Apolodoro? Zeus, Alcmena e Heracles. A história anterior era a guerra entre Anfitrião contra os Táfios, tá? Então, antes de Anfitrião chegar a Tebas, Zeus chegou durante a noite e fez com que aquela noite fosse tão longa quanto 3 noites. Zeus tomou a forma de Anfitrião, dormiu com Alcmene e disse a ela o que havia acontecido com os Teleboans, a quem o Anfitrião combateu, né? Quando o Anfitrião chegou e viu que sua esposa não havia recebido ele em casa, ele perguntou a razão. Meu amor, você sempre me recebe? Por que não me recebeu dessa vez? Após ela ter dito que ele havia chegado na noite anterior e dormido com ela, Anfitrião teve a explicação de Tireses, o adivinho, do encontro que ela teve com Zeus. Aí ele entendeu tudo. Alcmena teve 2 filhos, Heracles, mais velho por uma noite, que é de Zeus, e Íficles, que é de Anfitrião. O infante Heracles e as cobras. Quando Heracles tinha 8 meses de idade, 8 meses, Hera enviou 2 enormes serpentes para sua cama, porque Hera queria destruir o infante. Alcmena chamou o Anfitrião, pedindo ajuda, mas Heracles se levantou, agarrou as 2 serpentes, uma em cada mão, e as matou. Mas Ferecides, um outro autor, diz que Anfitrião, desejando saber qual dos 2 garotos era seu filho, ele que pôs as serpentes na cama. Então foi o Anfitrião que teria feito isso. Quando Íficles fugiu e Heracles confrontou as serpentes, o Anfitrião soube que Íficles era filho dele. Então, na fraqueza e também na normalidade, né, da criança, o Anfitrião soube que o filho dele era aquele. O Anfitrião preferia ter um filho mais fraco, porém humano, ou porém o filho dele mesmo, né? Não humano, filho dele, não de Zeus, né? A infância de Heracles e sua educação. Linos.
Heracles foi ensinado a conduzir charretes por anfitrião, a lutar com autólicos, a atirar com arco por euritos, a lutar usando armadura por Castor, a tocar a lira com Linos. Ele aprendeu todos os tipos de arte. Lino, que era irmão de Orfeu, tá? Depois de Linos ter que ir a Tebas e se tornar um tebano, ele foi morto por Heracles, que o acertou com sua lira. Heracles matou Lino no ataque de fúria, porque Linos havia punido ele antes, batendo nele. Então Heracles se enfurecia. Quando alguns homens processaram Heracles por assassinato, Heracles leu a lei de Radamanto, que diz que qualquer homem que defenda a si mesmo contra um instigador, contra um perpetrador de injusta violência, é inocente. Dessa maneira, ele foi absolvido. Mas com medo de que Heracles fizesse algo assim, novamente, matasse alguém, Anfitrião o enviou para conduzir o seu gado. Colocou Heracles para fazer trabalho de pastor. Crescendo lá, no trabalho de pastor, no pastoreio, Heracles ultrapassou a todos em tamanho e força. Estava óbvio, pela sua aparência, que ele era filho de Zeus, pois seu corpo tinha 4 cúbitos de altura e uma radiância diferente aparecia dos seus olhos. E ele também nunca errava quando jogava uma flecha ou lançava uma lança. O leão da Citera, Téspios e suas filhas. Quando Heracles tinha 18 anos e estava lá ocupado conduzindo o gado, ele matou o leão da Citera, que costumava correr do monte Citera e destruir e acabar, comer todo o gado de Anfitrião. E também o gado de Téspios. Téspios era rei da Téspia. E quando Heracles quis matar o leão, Heracles foi se encontrar com esse Téspios. Téspios o entreteve, o recebeu como convidado por 50 dias. E deu uma de suas filhas. O Téspios tinha 50 filhas, junto com a esposa dele, Megamédia, né? Então, uma das filhas de Téspios passou a dormir com Heracles. Toda noite que Heracles iria, antes de Heracles sair para caçar. Aliás, li errado. Téspios deu uma filha por noite para o Heracles se deitar. Por quê? Porque Téspios queria que todas as suas filhas tivessem filhos com Heracles. Caramba, hein?
Heracles achava que ele estava dormindo sempre com a mesma mulher. Mas assim ele acabou dormindo com todas. Após vencer o leão, Heracles usou a sua pele e também, junto com a cabeça do leão, como um capacete. O primeiro leão que Heracles matou foi esse leão da Citera. Não foi o leão de Nemeia, tá? Erginos. Quando Heracles estava voltando da caçada, ele passou por alguns arautos que foram enviados por Erginos, que estavam lá para coletar o tributo para os tebanos. O tributo dos tebanos, né? Os tebanos pagavam tributo a Erginos pela seguinte razão: um dos condutores de charrete de Menoiceus, chamado Perieres, acertou Clímenos, rei dos Mínios, com uma pedra e o feriu. Foi por causa disso, porque um dos charreteiros de Menoiceus acertou Clímenos, rei dos Mínios, com a pedra. Quando esse Clímenos, que foi atingido, foi levado para Orcômenos, ele mal estava vivo, estava morrendo, e direcionou seu filho Erginos para vingar sua morte. Então Erginos marchou contra Tebas e, após causar muitas mortes, Erginos fez um pacto com os tebanos, de que os tebanos iriam enviar para ele 100 vacas como tributo a cada ano durante 20 anos. Então os arautos dele estavam indo para Tebas para pegar esse tributo. Heracles se encontrou com eles e os mutilou. Ele cortou as suas orelhas, narizes e mãos. Amarrou esses narizes, orelhas e mãos em torno dos pescoços deles com cordas e disse a eles, mandou eles levarem aquilo de volta para Erginos, para os Mínios, como tributo. Enraivecido por isso, Erginos marchou contra Tebas. Após Heracles pegar armadura e armas de Atena e se tornar o comandante, ele matou Erginos, foi em direção aos Mínios e os forçou a pagar o dobro do tributo que os tebanos pagavam. Então aconteceu de Anfitrião morrer lutando, né, nesse combate. Heracles recebeu, então o pai dele morreu. Heracles recebeu de Creonte a mão para casar, né, da filha mais velha dele, Mégara, como um prêmio de bravura. Os tebanos estavam agradecidos. Heracles teve 3 filhos com Mégara: Telemachos, Creontíades e Deicon. Creonte deu a sua filha mais nova para se casar com Íficles, irmão do Heracles. Íficles já tinha 2 filhos antes de se casar com a filha mais nova de Creonte. Íficles tinha um filho, Iolaus, com Automedusa.
Após a morte de Anfitrião, Radamantes, filho de Zeus, se casou com Alquimena, a mãe do Héracles, e, exilado do seu país, se assentou na Beócia. Após Héracles obter dele maiores instruções sobre a arte da guerra, ele obteve, Héracles, uma espada de Hermes, um arco de Apolo, uma armadura dourada de Hefesto, um robe de Atena. E ele, Héracles, cortou de uma árvore o seu próprio porrete em Nemeia. A loucura de Héracles e os trabalhos. Após sua batalha contra os Mínios, aconteceu que Héracles foi tornado louco por causa dos ciúmes de Hera. Héracles jogou seus próprios filhos, que teve com Mégara, no fogo, junto com os 2 filhos de Íficles. Por isso, ele condenou a si mesmo ao exílio. Ele foi purificado por Téspios. E indo para Delfos, ele perguntou ao deus onde ele deveria se assentar. A Pítia, então, pela primeira vez, o chamou pelo nome de Héracles. Então, o nome Héracles veio da Pítia. Antes disso, ele estava sendo chamado de Alcides. Então, o nome do Héracles era Alcides. Ele vai ganhar o nome de Héracles dado pela Pítia, quando ele vai ser mandado servir a Euristeu. A Pítia mandou o Héracles se assentar em Tírins e servir a Euristeu por 12 anos. A Pítia também disse a ele que ele deveria realizar 10 trabalhos. Então aqui para o Apolodoro eram 10 trabalhos impostos a ele por Euristeu. E a Pítia disse que depois que os trabalhos fossem concluídos, Héracles seria tornado imortal. Então a Pítia deu o que iria acontecer com Héracles. O primeiro trabalho, o leão da Nemeia. Após Héracles escutar isso, ele foi para Tírins e foi prestar obediência a Euristeu. Primeiro Euristeu o mandou trazer de volta a pele do leão da Nemeia. Esse animal, que era a prole de Tifeu, era invulnerável. Quando Héracles estava indo atrás do leão, ele foi para... Aí ele passa no caminho, né? Ele estava no caminho de Nemeia. Ele passou por Cleonae e foi tomado como convidado por Molorco, um homem pobre. Quando Molorco quis sacrificar a Héracles um animal, Héracles, a única coisa que sobrava dele, Héracles disse a esse pobre homem para guardar aquele animal por 30 dias. Se Héracles voltasse da sua caçada seguro, então Molorco
sacrificaria o animal para Zeus Sóter, Zeus Salvador. Se Heracles morresse, então Moloco sacrificaria a si mesmo pelo herói, por Heracles. Quando Heracles chegou a Nemeia e procurou os traços do leão e encontrou, primeiro Heracles acertou o leão com seu arco, mas ele descobriu que o leão era invulnerável. Então Heracles brandiu o seu bastão, seu porrete, e perseguiu o leão. O leão havia entrado numa caverna de 2 bocas. Heracles bloqueou uma das entradas, talvez com uma pedra, e foi atrás da fera, entrando pela outra porta. Pegando o leão com um mata-leão, né? Uma chave de cabeça, segurou o leão, apertando até esganar o animal. Depois de esganar o leão, Heracles o colocou em cima dos seus ombros e o levou de volta a Cleonae. Heracles descobriu que Moloco, no último dos 30 dias, ele descobriu que o Molocos havia sacrificado a si mesmo para Heracles, acreditando que Heracles estava morto. Na verdade, não foi assim. O Molocos estava prestes a se sacrificar, né, por Heracles. Mas aí ele parou o homem, e aí então eles sacrificaram a cabra a Zeus Sóter. Então Heracles levou o leão para Micenas. Terrificado pela demonstração de coragem do Heracles, Euristeu proibiu Heracles de entrar na cidade no futuro e ordenou a apresentar os seus trabalhos nos portões da cidade. Ele não entraria mais na cidade, porque dizem que por medo, né, Euristeu também teve um vaso de bronze instalado embaixo do chão para que Euristeu se escondesse. E Euristeu mandou um arauto, Copreus, o filho de Pélops, a comandar Heracles a fazer os seus trabalhos. A covardia do Euristeu era tanta que dizem que ele se escondia num vaso e mandou um arauto seu ordenar Heracles a fazer os próximos trabalhos. Mas isso é uma versão, né? Uma das versões, né? O Euristeu vai continuar passando os trabalhos para o Heracles, né? Tá bom? A gente fica por aqui.